Bom dia. Lá no Salmo 22, 24 diz assim: Pois não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Deus, ele não despreza, não abomina a sua dor. Se você está em aflição, se você está angustiado, Deus vê tudo isso. E ele não oculta de você o rosto. Mas ele espera, você vê, que ele diz, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Ele espera que quando você esteja nesse estado, você fale com ele. Grite, fale com ele, chame a sua atenção. Peça para ele tirar a angústia do seu coração. Peça para Deus tirar essa dor. Libere perdão para as pessoas. Atenda os chamados, se você tem um chamado, às vezes a angústia vem porque você não atende o chamado. Sabe, às vezes a angústia assola a sua alma, você não sabe nem porquê, de onde que ela vem, mas geralmente são das suas emoções, são de traumas, são de problemas que te angustiam, são de coisas que você ouve e não gosta, são de algumas palavras que te machucam, que te ferem. Por isso a importância da liberação do perdão, para que essa angústia vá embora. São de uma perda que o seu coração não se consola, mas o Espírito Santo está na terra, está ao seu redor, justamente para te consolar, justamente para curar suas feridas, justamente para entrar no seu coração. Agora você precisa deixar ele fazer isso. Deus, ele não vem, ele não invade se você não chamar. Agora, quando você o chama, lá no Salmo 25, 14, diz assim, a palavra de Deus diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então, às vezes, você precisa ter mais intimidade com Deus. Você precisa entender que são as suas emoções que te deixam angustiado. Que quando a angústia vem, é no seu coração, é na sua alma, é no seu interior. As pessoas não enxergam isso, mas Deus vê. Agora, quando você te volta para Deus e pede para Ele compaixão, com certeza Ele vai te ouvir. No Salmo 25, 16, o salmista diz assim: Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias, considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa os meus pecados. Olha, gente, aqui está a solução para o problema da angústia. Você só tem que saber orar, você só tem que saber se direcionar a Deus. Você só tem que fazer a oração certa na hora certa. Se a angústia te abateu, vá para um lugar sozinho. Fale com Deus. Direcione sua vida a Deus. Fale como está seu coração. Diga: Senhor, me alivia dessa angústia. Volta-te para mim, tem compaixão de mim. Alivia meu coração, tira essa dor da minha alma, porque eu estou sozinha, eu estou aflita, eu sinto solidão, eu me sinto muitas vezes um fracassado, eu não acredito em mim mesmo. Tem compaixão de mim, me ajuda, reerga-me, me ajuda, Senhor, me dê estabilidade emocional. O Espírito Santo foi deixado na terra, Jesus não nos deixou órfãos, justamente para nos dar essa estabilidade, justamente para trabalhar nas nossas emoções, para curar as nossas feridas, para nos dar força, para nos fortalecer, para curar o nosso coração das perdas. Mas as pessoas às vezes vivem angustiadas, vivem agoniadas, vivem em aflição porque não sabem orar. O próprio Jesus disse: vocês oram e não recebem porque não sabem orar. Então, escuta isso, olha: volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias, considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Está lá no Salmo 25, versículo 16, 17 e 18. Procure a sua Bíblia. Leia a Bíblia. A Bíblia é Deus falando com você. Fale com Deus. Deus conhece você, Deus conhece teus pensamentos. Ele conhece os teus sentimentos. Ele conhece você melhor do que qualquer pessoa. O homem, ele só consegue ver o exterior. O homem só consegue ver se você, a sua roupa, o seu rosto, os seus olhos. Se você chorar, ele vê. Se você não chorar, se você chora por dentro, se a sua alma está dilacerada, só quem vê é o Espírito Santo. Se a sua alma está angustiada, só quem vai ver é o Espírito Santo. Só quem vai enxergar é Ele.
Então, às vezes, você precisa clamar, você precisa abrir a sua boca e dizer: Deus, tem misericórdia de mim, estou tremendamente aflito, alivia-me o meu coração. Libere perdão para as pessoas que te ferem. Você tem que entender os gatilhos, as flechas que atiram contra você. Você tem que aprender a liberar perdão. Você tem que aprender a tirar lembranças da sua mente do passado. O diabo, ele vai trabalhar na sua mente o tempo inteiro. Principalmente se ele vê que você é uma pessoa que se angustia demais. Então ele vai tentar trabalhar na sua mente o tempo inteiro. Coloque pensamentos bons, leia a palavra de Deus, rebata com o versículo bíblico. Rebata esses pensamentos com o Salmo 27. No primeiro versículo diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, tá vendo? Ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do teu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltado minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei, salmodiarei ao Senhor. Vá na igreja, vá na casa de Deus, vá buscar Deus. As pessoas hoje, elas ficam muito achando que participam de cultos online. Aqui eu só posso te instruir, mas lá na casa do Senhor você vai ter comunhão com o Senhor. Você vai estar participando, aqui você só está ouvindo. Se você me ouvir, se você botar em prática o que eu tenho te falado, com certeza Deus vai agir na sua vida. Mas vá na igreja agradecer ao Senhor pela sua vida, por Ele ter te dado vida, por Ele ter te escolhido. Seja grato. No meio do caos, seja grato. No meio das dificuldades, seja grato. Deus te escolheu, Deus te salvou. Você é uma pessoa privilegiada porque conhece o Evangelho. Creia nisso, acredite nisso. Deus ama você. Ele não faz acepção de pessoas. Ele te ama e com certeza toda essa angústia, só você já está ouvindo esse vídeo, ela já está saindo do seu coração. Se tiver que chorar, chore, coloque tudo para fora, mas coloque em choro aos pés da cruz, que com certeza Deus vai aliviar o seu coração. Deus te abençoe nesse dia.